Opa, tudo bom? Tudo bem? Fake? Mentira? Não. Acontece o seguinte, na visão de vocês é mentira, na minha visão é estratégia. O pior que fica é a sensação de que eu achava que eu tava mandando bem no que eu tava fazendo, sabe? Daí depois vem aquela notícia como se derrubasse todo o castelo de cartas. Por que não ser verdadeiro comigo? E por que não está certo? Quem disse que é o certo? Quem disse o que é o errado? Eu não sei. Ninguém sabe. Então, se no final das contas dá certo, eu estou certo. Fala pessoal, bem-vindos! Sim, para mais um vídeo do Bino Sabe. Desde já eu peço que você deixe o seu like e que você se inscreva no nosso canal. Durante todo esse mês de agosto a gente passou pela incrível jornada do feedback. Nós adentramos as profundezas da mente, dos comportamentos sociais e da modelagem do comportamento humano. E hoje chegou a hora de a gente começar uma parte importante da jornada do feedback, que é o manual definitivo do feedback. Esse manual definitivo do feedback, ele vai resumir a operação do feedback de sucesso. Se você escutar os próximos vídeos, você vai colecionar as principais características do feedback de sucesso e como utilizar essa ferramenta em seu próprio benefício e aumentando os resultados, aumentando o desempenho de todo mundo da sua equipe. E quais serão as partes que a gente vai abordar nesse manual? Primeiro a gente vai começar nesse vídeo de hoje, além de apresentar o manual, a gente vai também mostrar a zoologia. Sabe o que é zoologia? A ciência que estuda a classificação dos seres. Então de tudo que a gente aprendeu sobre feedback, a gente vai criar aqui uma nova zoologia, tá? Uma classificação, para que você nunca esqueça que tipos de feedback existem, para que você possa identificar tanto na hora que você pode estar dando um feedback errado, como também na hora de estar recebendo um feedback, você vai conseguir classificar esses feedbacks. Depois, a gente vai identificar os 3 grandes vetores, que fazem de tudo para que o feedback dê errado. Você precisa conhecer quem são esses 3 vetores. Depois de a gente conhecer os 3 vetores que vão fazer de tudo para o feedback dar errado, nós vamos descobrir como hackear esses 3 vetores, neutralizar eles. A gente vai aprender a hackear esses 3 vetores para que a gente possa não ter mais essas ferramentas impedindo o feedback de sucesso. Depois disso, a gente vai aprender a modelar comportamento. Vai ser uma parte importante do nosso manual. A gente vai aprender como modelar comportamentos desejados e remover os comportamentos que a gente não gostaria de ter, né? Isso você pode utilizar não só na atividade de liderança, como você também pode utilizar com você mesmo. E depois a gente termina o nosso manual com o Feed Forward. Isso, aprendendo a enxergar para frente. Vocês vão aprender passo a passo como atingir o sucesso com você e com o seu time. Exato, criar um plano de sucesso que você vai atingir tanto os objetivos da área como do pessoal da sua equipe. É incrível. Fica aí, esses vídeos próximos do manual, a gente vai fatiar esse manual para ficar fácil de digerir, videozinhos mais curtos. Não perca nenhum vídeo do manual do feedback, o nosso manual definitivo BizuCast para dar um feedback de sucesso. É isso aí, pessoal. Às vezes você omite certas informações, deixa para um momento mais oportuno, e às vezes você tem que usar a psicologia e dizer para a pessoa que ela está no caminho certo, mesmo estando longe. O meu chefe é um baita de um mentiroso. Não tem uma coisa que ele me fale que eu consiga acreditar. Eu aprendi ao longo do tempo que se eu for ter que fazer todo mundo ficar muito parecido comigo, é impossível, né? Então, assim, não é mentira. Vocês pioram muito a situação. Ele tinha que ter sido claro comigo. Ele vem com o papinho que tava tudo certo e tava tudo uma porcaria. E tinha uma coisa que eu tinha errado que ele simplesmente não me falou. É pior que mentir, ele escondeu isso de mim.
por que não usar eu como exemplo se eu estou nessa posição hoje? Se eles seguirem meus passos, obviamente vão chegar onde eu cheguei. E quando ele não faz isso, ele fica com aquele papo de eu querer ser ele, de seguir os passos dele. Deus me livre ser que nem esse cara. Eu prefiro não trabalhar mais na empresa. Se ser gerente é ser que nem esse cara, então eu não quero mais nada, eu vou embora daqui. Durante a jornada do feedback, a gente viu que tem 4 tipos de feedback, né, quanto à classificação de quem recebe, e 6 possíveis feedbacks no momento em que alguém emite, né? Ou seja, eu que recebo posso ler o feedback de 4 formas possíveis, e eu, quando mando um feedback, posso estar executando essa mensagem, essa construção de feedback de 6 possíveis maneiras. Para que isso fique mais claro, a gente vai criar uma nova zoologia classificando eles em tipos de feedback. O primeiro tipo de feedback é o fake back. O fake back, ele tá na classificação dos feedbacks falsos, aqueles feedbacks que carregam informações que não tem validade alguma, que não tem conexão com a verdade, com nenhum tipo de fato, não tem coerência, basta ignorá-los, tá? Então a gente tem aqui o feedback de relação e o de projeção, né? O de projeção é aquele onde o gestor decide, né, projetar-se nos seus integrantes, e o de relação, que é meramente para se conectar. Tem um pedacinho aí daquele de nutrir ego, né, de fazer política, mas mais pra frente a gente vai ver que tem um feedback só disso. Então o primeiro feedback é o fake back, é o feedback falso, né? É fácil identificar, é vago, é vazio, não tem informação, né? Geralmente não tem uma razão de ser, e quando é de projeção é pior ainda, né? Porque Davis diz, não, mas eu sou assim, então não tem explicação alguma, é fake back. Quando chega o mês de abril, eu sei que vem bomba. Bom, a empresa exige. Eu tenho que cumprir, é claro. É assim, é uma exigência deles. Eu faço porque eles querem, porque eles precisam. Eu não preciso. Por quê? Porque é época de avaliação de desempenho. Meu chefe faz a represa de Brumadinho, sabe? De problemas. Ele represa tudo que passou durante o ano e parece que ele anota tudo pra caderneta e quer falar pra mim tudo que aconteceu naquele dia. Eu tenho tanta gente na minha responsabilidade, como que eu vou lembrar o que cada um fez ou deixou de fazer, sabe? É até uma loucura isso daí. Eu simplesmente sei quando uma coisa vai bem e vai mal, eu sei. Eu não tenho que ficar explicando por quê. Eu sinto falta. Eu sinto falta de conversar mais vezes, sabe? Uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Às vezes, olha, uma vez a cada 6 meses é milagre, cara. Porque geralmente uma vez por ano. E assim, é terrível pra mim não saber se as coisas estão indo bem. Eu não sei se eu vou ser mandado embora. Eu fico no escuro. Esses caras deveriam ser muito gratos por trabalhar nessa empresa, porque se eles não exigissem certas coisas, eu teria feito muitas coisas aqui. Eu sei que a empresa exige que isso seja realizado, sabe? Eu só esperava que a empresa pudesse ajudar esses caras que são os gestores a darem um feedback melhor, sabe? Porque dói demais. O segundo tipo de feedback é o firma back. Olha, mais de 70% dos gestores afirmam que só dão feedback porque a empresa exige. Por isso que é o firma back, né? A firma pediu. Então, né, a maioria dos gestores só dão feedback porque a empresa deseja isso e manda dar esse feedback, né? E desses 70% que se sentem obrigados, mais de 96% dizem que não se preparam para dar um feedback muito bem estruturado para cada pessoa. Então, gente, o firma back é aquele feedback, né, feito para cumprir tabela. Desses 96% que dizem que não se preparam, eles acabam dizendo que só dão feedback na hora da devolutiva de desempenho. Devolutivas de desempenho ocorrem nas empresas, geralmente em 6 meses ou 1 ano. Então imagina, durante 1 ano você fica sem falar com o seu chefe, ou você que é liderado fica 1 ano sem falar, né,
com o seu liderado, que não seja bom dia, e aí tudo bem, como vão as coisas, não. Você precisa conversar sobre desempenho, você precisa falar sobre as coisas que precisamos atingir, você precisa falar sobre estratégia com eles. Então o firma back, né, é terrível, ele não tem propósito nenhum, é só para cumprir tabela, e o maior prejudicado no firma back são os funcionários, porque eles não se desenvolvem. Veja, se eu estivesse errado, por que eles me elogiam? Esses dias eu recebi um feedback que eu era um dos melhores gestores que eles já tiveram. Ninguém elogia esse idiota, só o puxa-saco do Pedro. Esse cara, se um dia o meu gerente for na piscina e ficar mais do que 5 minutos, ele com certeza morre afogado. Porque é um puxa-saco. Sim, eu sou o Pedro. Sou de longe a pessoa mais inteligente desse escritório. É claro que eu elogiei meu gerente. Eu tenho muito a ganhar com isso. Então assim, o que eu penso sobre isso? Se esse prêmio não estivesse aqui na parede, não significaria que eu fosse um cara bom. O que eu acho que ele é bom? Bom, ele tem um prêmio na parede, o qual eu pude rapidamente identificar que ele ganhou por alguns tipos de comportamentos da matriz que o reconheceu. Vai fácil ligar os pontos e dizer para ele que era a pessoa mais correta para estar na posição, é claro. E assim, verdade seja dita, né? Os meus resultados falam por si só. Se foi sincero, claro que foi. Eu achei que ele foi sincero. Eu senti sinceridade nele. Sinceramente, para o meu próprio benefício. Acho que quem não é sincero é quem anda tecendo mentiras a meu respeito. Aí ele foi e reuniu todo mundo numa sala para agradecer o Pedro a respeito dos elogios que ele tinha feito para ele. Quando todo mundo sabe, na verdade, aqui no café que a gente conversa, que o cara é um zero à esquerda, que o cara sabe lidar com gente assim como sabe lidar com um cavalo. O próximo tipo de feedback é o ego back. Esse tipo de feedback aí, ele alimenta o dragão do ego, né? Às vezes a gente quer dar um ego back pra alguém, pra massagear o ego daquela pessoa e politicamente mantemos uma boa relação, mas nós também adoramos receber ego backs, né? Ou seja, você recebe um feedback e fica muito feliz, e outros feedbacks você não gosta, né? Por que será? Porque aqueles que você não gosta te incomodam, tem verdades, e esses é que vão te desenvolver. Os que trazem elogios e coisas que você já espera só servem para massagear seu ego e aumentar a sua zona de conforto. Aquela história do me engana que eu gosto, né? E que eu gosto de ser enganado. Elas se juntam aí, né? E é terrível também. Ele não serve para nada. É um tipo de fake back, mas tem uma classificação própria, né? Ego back, só para alimentar o ego. E aproveitando a situação, já que a gente tá falando disso, o último feedback que eu recebi desse cara foi ao som de murros na mesa. Um verdadeiro circo dos horrores. Estúpido, grosso e mal educado. Se eu fui rude? Foi pouco que aquele miserável merecia ouvir! Quem ele pensa que é para falar essas coisas pra mim? Ele nem sabe o que tá acontecendo. Ele ouviu metade da conversa do Pedro, a outra metade ele não sabia. Aí ele veio pra cima de mim soltando os cachorros. Cretino! Canalha! Ele deveria ser extirpado do planeta Terra. Foi pouco o que ele ouviu. A minha misericórdia fez ele continuar aqui. Mas eu vou abrir uma linha ética contra esse cara, sabe? Porque ele não pode continuar tratando as pessoas desse jeito. A mim, ele não trata mais assim. Mas deixa comigo, porque se essa conversa voltou, ele vai ter o que ele merece. A próxima classificação é o fuck back. Esse tipo de feedback ele serve, né, apenas para destruir as pessoas. Ele é negativo e tem caráter punitório. Geralmente destrói relações, destrói confiança, é terrível. Ele não tem ligação íntima com desempenho. Ele tem, na verdade,
uma conexão com energias primais, instintivas. Você simplesmente tem sentimentos que vêm à flor da pele. A irracionalidade é pura nesse momento. Então devemos ter muito cuidado, tanto na hora de dar como de receber esse tipo de feedback. Identifique se você está recebendo um fuckback ou se você está dando um fuckback. Esse tipo de feedback deve ser cortado imediatamente. Se você está recebendo e está sentindo que está indo para esse lado, você tem que cortar a conexão, né? Sair dessa conversa, ela não te edifica em nada. E se você está dando e sentiu isso, peça desculpas, encerra a conversa, marca em outro momento. Esse tipo de feedback, ele só serve mesmo para deixar tristeza e cicatrizes nas pessoas. Um dia ele me chamou e falou assim: você tem um futuro grande nessa companhia, mas você precisa saber se relacionar bem com as pessoas e saber se comportar melhor em apresentações, que são momentos cruciais da empresa. Como é que é? Eu disse isso? Não lembro. Não lembro que eu disse isso não. Foi o feedback mais importante que eu recebi na minha vida. Ele deu orientação pra mim. Fez inclusive eu gostar do trabalho que eu faço. Se você tá dizendo que é bom, então provavelmente fui eu que fiz mesmo. Eu sou incrível. Como é que é? Se foi meu gerente que deu esse feedback? Não. Você tá doido, cara. Não foi meu gerente não. Foi um senhor que trabalha aqui há muitos anos e se aposentou no passado, sabe? Ah, não fui eu? Mas poderia ter sido eu, com certeza. Ele trabalhava aqui atrás dessa janela e sempre que a gente podia a gente conversava, eu abri o meu coração e ele, como tinha muita experiência e tinha feito tantas coisas interessantes nessa empresa, ele começou a ser um verdadeiro mentor pra mim. Se meu gerente seria capaz de dar esse feedback pra mim, olha, capacidade eu já não consigo mais dizer, acho que todo mundo é capaz de tudo, mas eu acho muito pouco provável mesmo vindo dele. O último feedback: tragam as hóstias, tragam a água benta, tragam as vestes sagradas, porque é o Milagre Back. Sim, são os feedbacks feitos de maneira correta. Não se esqueça, a gente chama ele de Milagre Back porque é muito raro acontecer. Alguns chamam também de Mico-Leão Dourado Back, né? Porque tá em extinção. São feedbacks difíceis de acontecer. São os feedbacks condutivos, aqueles que dizem, né, o que a gente precisa para atingir nossos objetivos, dão orientações do que a gente deseja que as pessoas façam. Ou feedbacks construtivos, que dizem que ainda existem pontos para serem atingidos, independente, né, de aquele positivo, que também é bom, né? A gente pode até falar que o Milagre Back deveria ter o feedback positivo, que é bom ter feedback positivo. Você dá um retorno para alguém que a pessoa tá mandando bem, é muito legal, só que está alimentando muito mais o ego da pessoa, né? E é por isso que ela vai continuar fazendo aquele comportamento, né? E isso é bom também, existe o ponto positivo. Mas o feedback como essência de desenvolvimento precisa ser o construtivo, precisa mostrar pontos a desenvolver. Ou o orientativo aí, que é o condutivo, de condução, que é aquele que indica, olha, ainda temos isso para conquistar. Se você tiver esse tipo de comportamento, é o comportamento desejado. Então esses dois tipos de feedback são aqueles que só deveriam existir mas são, na verdade, os mais à beira da extinção. São aqueles que menos acontecem, por isso que são verdadeiros milagres corporativos. É o Milagre Back. Você já recebeu um? Brincadeiras à parte, a gente utilizou esse método cognitivo da brincadeira para que você jamais se esqueça, né? Classificação rápida. Porque você vai falar construtivo, imperativo. Pô, você já não lembra disso da época da gramática, você vai lembrar agora do feedback? Não, a gente utilizou uma ferramenta poderosa, cognitiva aqui, você jamais vai esquecer, tá? O feedback falso, que é o fake back, o firma back, que é aquele que é só pra cumprir tabela. Aí você tem o ego back, que vem de mãos dadas com o fake back, é um feedback falso também, mas é um feedback que tem segundas intenções. E depois o fuck back, que é aquele que é feito para destruir as pessoas, que é mal colocado, e o milagre back. Então a gente vai lembrar sempre rapidamente nessa brincadeira, nessa coisa lúdica, as classificações dos feedbacks, porque antes de a gente começar a entender como aplicá-los, a gente precisa entender o cenário atual. Então esse é o resumão, né, da zoologia do feedback. Quando alguém fala para você que gosta de receber feedback, que não se importa em receber feedback, essa é a parte racional da pessoa que está querendo dominar a situação.
Mas a gente vai aprender que ninguém gosta. Ninguém gosta, não existe essa pessoa que gosta de ouvir feedback. Você precisa aceitar isso e entender isso para que a gente consiga ter sucesso. Aceitando isso, nós iremos dar o próximo passo, que é neutralizar essas armadilhas, né? Esses vetores, essas forças, que a gente vai classificar em 3 grandes vetores, 3 grandes forças, impedem que a gente consiga dar e receber feedbacks. Então a gente vai conhecer elas no próximo vídeo, as 3, tá? Para que a gente possa identificar muito bem quando esses 3 vetores, essas 3 forças estiverem imperando no momento do feedback. Não perca os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? E acompanhe os nossos próximos vídeos. Se você ainda não conhece o nosso podcast, ele se chama BizuCast. Você pode encontrar o BizuCast nos melhores agregadores de podcast que tem por aí, ou você pode ouvir no Spotify, né? Você viu como que é fácil? Acabei de mostrar aqui do meu lado aqui, né? A demonstração é super simples. Você entra no seu celular e encontra o BizuCast nos melhores canais de distribuição. É um podcast incrível que sai toda semana com dicas exclusivas. E lá, nesses episódios, você vai encontrar o manual definitivo do BizuCast na íntegra e comentado pelos nossos especialistas de gestão. Segue a gente nesses vídeos, que os vídeos também estão demais. São bem mais ilustrativos, são mais dinâmicos e fáceis de entender. Siga os nossos vídeos para que você possa anotar tudo certinho aí e colocar em prática o manual definitivo do feedback. Falou, pessoal!